Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma situação bastante vista por parte dos cornerbacks jogando em cover 3. Mas antes de entrar em mais detalhes, eu peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações e se gostarem do vídeo, curtam, comentem e compartilhem com toda a galera, beleza? Bom, nessa primeira jogada nós vamos observar esse corner aqui da esquerda da defesa. Vejam como ele está jogando em off, afastado 7 jardas da linha de scrimmage. Esse alinhamento mais distante dá uma segurança maior, em relação à sua responsabilidade primária, que é o deep, o deep 1/3 na parte lateral. Ou seja, ele vai precisar então acompanhar qualquer rota vertical que ataque o fundo do campo, então nessa parte lateral. Mas o que eu quero mostrar nesse vídeo é basicamente o oposto. É quando não existe uma rota vertical nessa zona prioritária do corner. Eu vou rodar o vídeo aqui para a gente entender um pouquinho mais. Vou deixar ele rodando, enquanto eu vou falando com vocês. Observe que no momento do snap, o corner realiza a técnica shuffle. Dá 2 passos nela e já abre o quadril, entrando na técnica bail. Só para recapitularmos sobre essas duas técnicas, de maneira mais geral. Tá? O shuffle, no shuffle, o defensor está sempre com o quadril para a jogada. Os pés estão afastados e ele nunca cruza os seus pés. Assim, então, ele vai ficar sempre apto a reagir para todas as direções, se ele precisar vir para frente ou se ele precisar ir para o fundo do campo. Já na técnica bail, é quando então o defensor cruza a sua passada pela frente do seu corpo. Ou seja, é a técnica de transição, onde ele começa a abrir o seu quadril para o fundo do campo, começa a aumentar a sua velocidade, em situações onde ele vai acompanhar uma rota mais longa. Bom, aqui o nosso cornerback ele faz isso. Ele faz o shuffle e já abre o quadril para garantir então a sua zona, para garantir o deep. Observem a parte técnica, vejam como seus 2 primeiros passos são em shuffle e depois ele já cruza sua passada iniciando a técnica bail. Entretanto, o wide receiver está muito afastado do seu setor de cobertura. Não existe nenhuma ameaça que possa ganhar o fundo do campo dele. E mesmo assim, o cornerback muda para a técnica bail. Isso faz então com que a distância para o recebedor ela acabe aumentando. E nesse momento, o wide receiver corta para fora e acaba recebendo esse passe curto, com bastante espaço. O cornerback ele é o responsável, de fato, pelo nosso deep. Mas eu sempre destaco que a defesa ela não marca grama. Nós marcamos os jogadores, mesmo jogando em zona. Então, não tendo nenhuma ameaça, não tem nenhuma ameaça no nosso espaço, não tem nenhuma rota se direcionando para o fundo do campo. E se a gente descer mesmo assim para esse espaço, nós vamos acabar ficando totalmente fora da jogada. Por isso, nós precisamos estar sempre ativos, sempre identificando o padrão de rota, e olhando o quarterback para ver se a gente está sendo recrutado de fato na nossa responsabilidade primária. Por isso, então, mais uma vez eu quero destacar que nós precisamos sim ter segurança em relação à nossa responsabilidade primária, mas não podemos simplesmente abandonar o resto do jogo. Nesse snap, o corner ele estava em off, tinha uma margem de segurança em relação ao recebedor, ele poderia se manter mais inteiro na jogada, utilizar mais a técnica shuffle e assim ele ia estar com o seu quadril pronto para reagir para essa rota, e aí atacar o wide receiver imediatamente e talvez evitasse esse avanço aqui. Agora, vamos ver um exemplo correto disso tudo que eu apontei. Bom, nessa segunda jogada, novamente observem o corner da esquerda da defesa. Ele está jogando em cover 3, exatamente como o corner da situação anterior, certo? Enquanto eu faço as inferências, eu vou deixar o vídeo rodando aqui para ficar mais fácil para a gente entender. No pré-snap, notem que ele está a 5 jardas da linha de scrimmage. E no momento do snap, ele começa a utilizar a técnica shuffle para se manter ao fundo em relação ao wide receiver e ainda deixar o seu quadril apto a mudar de direção para qualquer lado do campo. Vejam que diferente da situação anterior, ele nunca abre o quadril para a técnica bail. Isso então confere mais velocidade para ele no momento de trocar de direção e voltar, ou seja, agredir essa rota que está acontecendo na sua frente. Quando nós jogamos em zona, nós devemos estar atentos ao quarterback. Aqui, o corner ele identifica essa rota rápida para fora,
tá? Praticamente a mesma rota da situação anterior. E aqui o corner lê os olhos do QB, tá? E por estar com o seu quadril pronto, digamos assim, tá? Sem ter aberto ele para o fundo na técnica bail, ele consegue mudar de direção rapidamente e agredir essa rota para fora, tá? Chegando na bola antes mesmo do próprio wide receiver e aqui conseguindo uma interceptação e retornando ela para touchdown. Vejam bem, ele se mantém em shuffle por um período maior que o corner da primeira jogada. Caso o wide receiver seguisse uma rota em direção ao deep, uma rota goal, por exemplo, tá? Quando a distância estivesse um pouquinho menor em relação ao recebedor, aí sim, naturalmente, ele iria mudar a técnica para bail, abrir o quadril, né, e acompanhar a rota para o fundo com segurança. Né? Então o cornerback ele mantém esse espaço, essa distância, e aí se essa rota verticalizar no campo, ele troca a técnica e acompanha. Com isso eu quero destacar então que o objetivo do vídeo é que a gente saiba a nossa responsabilidade principal na jogada, tenha segurança para garantir que ela seja cumprida, mas não faça isso de uma forma ineficiente, abandonando totalmente as demais possibilidades. Entender esses detalhes de como a gente precisa jogar nas mais diversas situações, né? De como nós precisamos cumprir de fato o nosso papel na jogada. Não é porque eu sou responsável pelo deep que eu tenho que descer correndo para o deep imediatamente, tá? É o que faz então os jogadores se diferenciarem, né? E a gente ter os playmakers, né? E os jogadores que apenas cumprem a sua função primária e não participam do resto do jogo. Beleza?